Olá, meu nome é Emanuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre o dB microvolt, o que é, onde se aplica e como se aplica. Primeira parte de uma série de 5 vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sininho e seja notificado dos lançamentos semanais do canal. O objetivo desta série de vídeos é apresentar uma unidade derivada do dB utilizada em medidas de tensão, particularmente sinais de vídeo, o dB microvolt, sua utilização e aplicações. Nessa primeira parte, veremos o dB e relações de potência inicialmente. Nas partes subsequentes, aplicações de tensão, o dB microvolt e aplicações do dB microvolt. Neste vídeo, veremos a definição de dB e convertendo o dB para potência. Deixe seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado! O dB é definido como 10 vezes o logaritmo na base 10 de uma relação de potências. Aí está a equação. Relação de potência em dB, 10 vezes o logaritmo na base 10 de P1 dividido por P2. P1 e P2 são potências. O dB não é uma potência. Veja a equação mostrada. O dB não é uma unidade, é uma relação de potências. O dB é uma relação entre duas potências. A relação é adimensional. Ambas as potências devem ser expressas no mesmo múltiplo ou submúltiplo do watt. Logaritmo na base 10 ou decimal. Não se esqueça de multiplicar por 10. Se a relação na equação mostrada for positiva, P1 é maior do que P2. Se na equação mostrada a relação for negativa, então nós temos que P1 é menor do que P2. É totalmente incorreto afirmar-se que esta potência é de 12 dB. Coloquei nessa tabela relação de potências P1 e P2, relação linear, e a relação expressa em dB. Observe que temos valores positivos, negativos e até mesmo zero. Uma relação de 0 dB equivale a P1 igual a P2. P1 dividido por P2 igual a 1. Fizemos algumas aproximações na tabela, como log de 2 na base 10 0,3 e log de 5 na base 10 igual a 0,7. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós vamos considerar que P1 igual a P2 sobre 100 e vamos dizer que a relação é de menos 20 dB. Como? Nós vamos substituir na nossa relação da definição, substituindo P1 por P2 sobre 100. Observe o cancelamento de P2 no numerador e no denominador. A relação é adimensional, não tem unidade. 10 vezes log na base 10 de 1 centésimo, 0,01, o que nos dá menos 20 dB. A relação entre P1 e P2 é menos 20 dB. P1 é 20 dB abaixo ou menor do que P2. No nosso próximo exemplo, P1 é o dobro de P2 e dizemos que é 3 dB. Mais 3 dB. Nós não falamos de mais 3 dB e não escrevemos. Cuidado quando você escrever algum procedimento, alguma medida, para que seja claro que é positivo. Vamos substituir na definição? P1 igual a 2P2. Mais uma vez, nós estamos cancelando P2 no numerador e denominador. Não tem unidade. 10 vezes log na base 10 de 2, nós temos mais 3 dB. Eu coloquei o mais para você. Se você está vendo pela primeira vez ou está começando a estudar agora, lembrando, a relação é positiva, então P1 é maior do que P2. Na prática, seria apenas 3 dB. Nos exemplos 1 e 2 que nós vimos até agora, nós não sabemos o valor de cada potência, não há nenhuma informação a respeito. Nós sabemos a relação menos 20 dB e 3 dB ou mais 3 dB. O dB não é potência? dB não é unidade, é uma relação de potências. No próximo exemplo, nós sabemos que P1 é metade de P2. E a relação P1 P2 é menos 3 dB. Cuidado e atenção para o sinal negativo. Como é que obtivemos isso? Substituímos P1 por P2 sobre 2, mais uma vez cancelando P2 numerador e denominador, 10 vezes log na base 10 de meio, e obtemos menos 3 dB. P1 está 3 dB abaixo de P2. P1 igual a P2 menos 3 dB. No próximo exemplo, P1 é 100 vezes P2 e a relação é 20 dB, ou mais 20 dB. Como? Substituímos P1 por 100 vezes P2, cancelamos P2, 10 vezes log na base 10 de 100 e temos mais 20 dB. A relação é de 20 dB. P1 é 20 dB maior do que P2, ou 100 vezes maior, mesma coisa. Mais uma vez, não sabemos o valor das potências P1 e P2. Sabemos a relação entre elas, metade e 100 vezes.
O dB não é potência, dB é uma relação entre duas potências. Ficou claro agora porque é um grande erro dizer-se que esta potência é de x dB? O dB é uma relação entre duas potências. Só isso. O dB informa se e quanto uma potência é maior, menor ou mesmo igual a outra. Apenas isso, uma relação entre duas potências. Se alguém chega para você e diz, esta caixa d'água tem o dobro do volume que aquela outra. Você sabe o volume da caixa d'água? A frase que essa pessoa falou contém informação do volume? Não, o que você sabe é que uma é o dobro da outra. É uma relação entre os dois volumes. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like para o algoritmo do Google apresentar esse vídeo ao maior número de pessoas interessadas. Ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. No próximo exemplo, P1 igual a P2 e temos 0 dB. Ora, P2 sobre P2 igual a 1, 10 log na base de 0 dB. Então, 0 dB significa que relação de potência igual a 1. P1 igual a P2. Não é uma ausência de potência, é uma relação igual a 1. 0 dB equivale a uma relação de potências de 1. Se duas potências têm a relação de 0 dB, elas são iguais, P1 igual a P2. No próximo exemplo, na saída de um dispositivo temos 100 watts e na entrada 1 watt. Bom, podemos considerar, por exemplo, um amplificador. Você aplica 1 watt na entrada e espera-se que tenha mais potência na saída. Vamos fazer essa relação de potências e depois calcular a relação em dB. A relação é fácil, Pout sobre Pin, 100 watts dividido por 1 watt, onde Pout é a saída, Pin é a entrada. O watt por watt cancela, relação igual a 100. Observe mais uma vez que a relação de potências é adimensional e vale, neste caso, 100. A relação entre a potência de saída Pout e a potência de entrada Pin é igual a 100. Ou a potência de saídas é 100 vezes maior do que a potência de entrada. Vamos converter em relação em dB? Sabemos que a relação é 100. Aplicamos a relação 100 watts sobre 1 watt. Observe que cancelamos a unidade de potência. 10 vezes log na base de 10 de 100, 20 dB. Não coloquei nem o sinal de mais 20 dB. Observou? Potência 1, ou a potência de saída, está 20 dB acima de P2, que no nosso caso é a potência de entrada. Se fosse um amplificador, teremos que esse amplificador parece ter um ganho de 20 dB. Se é a relação de potência de saída desse amplificador. Pode ser potências ao longo de um sistema qualquer. E como convertemos de dB para potência? Vamos usar essa relação. A relação de potência linear vai ser 10 elevado à relação de potência em dB. Não se esqueça do sinal. Positivo ou negativo nesse caso. Aí você tem que colocar o sinal, sempre. Dividido por 10. Vamos ver um exemplo. Sabemos que a relação entre duas potências é 30 dB. Qual a relação linear entre P1 e P2? Sim, você pode usar a tabela ou vamos calcular. 10 elevado a 30 sobre 10, 10 ao cubo, 1000. P1 sobre P2 é igual a 1000. Logo, P1 é 1000 vezes P2. É isso que significa uma relação de 30 dB. Na próxima, a relação é de menos 20 dB. Veja que é importantíssimo colocarmos a relação menos 20 dB. 10 elevado a menos 20 sobre 10, 10 elevado a menos 2, ou 1 centésimo. Então, P1 sobre P2 é igual a 1 centésimo. P1 é 1 centésimo de P2. Só podemos converter dB para potência se e somente se tivermos duas informações, dois dados. Nós temos que ter a relação das potências em dB, ou a relação linear, e uma das potências em watt, ou múltiplo sobre múltiplo, ou alguma unidade de potência derivada do dB, como dBm, dBw, dBk. Vejamos um exemplo. Sabemos que a relação entre P1 e P2, duas potências, é menos 20 dB. E sabemos que P2 vale 10 miliwatts. Quanto é que vale P1? Então, primeiro vamos calcular a relação linear. 10 elevado a menos 20. Atenção para o sinal negativo. 10 elevado a menos 20 sobre 10, 10 elevado a menos 2, 0,01 ou 1 centésimo. Em P1 dividido por P2, a relação vale 1 centésimo. Mas nós sabemos quanto vale P2, 10 miliwatts. P1 é 0,01 vezes P2, que equivale a 0,1 miliwatts. No nosso próximo exemplo, temos que a relação entre duas potências é mais 30 dB. 30 dB. E sabemos que P2 é 10 miliwatts. Quanto vale P1? Mais 30 dB é positivo, ou se não tiver nada escrito é positivo, 10 elevado ao cubo, 1000. P1 sobre P2 é igual a 1000, mais P2 é 10 miliwatts, P1 igual a 1000 vezes P2, logo P1 igual a 10 watts. A potência P1 igual a 10 watts.
Se você tiver maior interesse nesse assunto, quiser aprender algo mais um pouco, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, que é publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Esse livro aborda o DB e unidades derivadas, diversas unidades derivadas do DB, potência na área de tensão de medidas, com diversos exercícios resolvidos, exemplos de aplicações de telecomunicações eletrônicas. Incluem projeto de filtro, projeto de enlace, de fibra ótica e vários outros sistemas de telecomunicações. O que nós vimos neste vídeo? A definição do DB e conversão de DB para potência. No próximo vídeo nós vamos falar sobre DB e relações de tensão. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, sistemas de telecomunicações, propagação em antenas e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho e seja notificado dos novos vídeos semanalmente postados aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até!